E dando continuidade, o nosso próximo convidado vai trazer um tema que tem tudo a ver com o cooperativismo: negócios com significado. É com grande satisfação que eu chamo o sócio fundador da Yasaka Educação, Kazuo Yasaka. Olá, Kazuo, grande prazer ter você aqui com a gente, trazendo esse tema aqui tão relevante. Negócios com significado. Certamente tem tudo a ver com o cooperativismo e é exatamente o que muitas empresas estão precisando e que muitas vezes esquecemos da importância de ter esse nosso propósito maior. Kazuo, tenho certeza que você vai compartilhar aqui conosco sua experiência e conhecimento nesse assunto e vai nos proporcionar uma palestra aí cheia de conteúdo relevante e inspirador. Kazuo, tua apresentação tem 20 minutos e eu volto no final. Boa tarde a todos, boa tarde, Douglas. Manda um abraço para o meu amigo Luiz Cláudio aí. Obrigado pela oportunidade de novo a vocês, obrigado por Deus por estar podendo falar sobre esse tema tão relevante para o cooperativismo de crédito, num momento tão desafiador para o Brasil, né? O cenário atual está mostrando que 2019 e 2020 foi desafiador, 2022 deu um respiro e a gente está sentindo os efeitos de 19 e 20 agora em 23, né? O PDD nas cooperativas e no mercado financeiro está alto. Nós temos feito aí vários diagnósticos. Semana passada eu estava em 2 cooperativas e um banco de nicho, e eu estou vendo cooperativas com resultados excelentes agora em maio, batendo o recorde de resultado antes do primeiro semestre. Estou vendo bancos de nicho que deram muito resultado positivo, estão com resultado negativo. Estou vendo cooperativas que o resultado é excelente, mas vai ser comido pelas bordas pelo PDD, né? Então, esse cenário todo que está acontecendo, e agora escutando o palestrante aí, né, falando que os próximos 5 anos serão desafiadores, e o primeiro ano desse desafio começou para mim em 2023. Inclusive aqui na Yasaka também estamos sentindo esses grandes desafios dos resultados, dos negócios, das vendas, e esse é o momento crucial para que o significado do teu negócio venha à frente. Nós estamos percebendo que nessa hora é que vai separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Das empresas que realmente têm significado, das empresas que tiraram o produto, o resultado ou a meta do centro da questão e colocaram o seu cliente ou o seu associado no centro da questão. Quem não colocou já está atrasado. E se vai sofrer, se nós vamos sofrer nos próximos 5 anos, conforme o palestrante falou agora, essas que colocaram o produto, o dinheiro no centro da questão vão sofrer um pouco mais, porque agora vão ter que começar a fazer a transição. E, além disso, essas empresas que colocaram o produto como o foco e a meta a ser batida como desafio para a equipe, vão sofrer ainda mais, porque elas vão botar mais pressão no sistema. Mais pressão no sistema com as velhas práticas de comando, controle, premiação, de comando, controle, pressão, comando, controle e punição. Então, esse modelo que já está vencido e cheirando mal, quem não se mexeu até agora vai ter que começar a se mexer agora e vai ter um pouco de curva do aprendizado, né, para instalar essa nova cultura, instalar esse novo modelo de gestão. E negócios com significado, Douglas, ele é simples, mas ele não é fácil, né? Você gerar significado para todo um grupo, para todo um time, fazer esse grande alinhamento, fazer esse time prosperar, inclusive nos momentos mais desafiadores, que é agora que nós estamos passando, é assim, né? Para tentar explicar isso. Dunbar, o número de Dunbar, cientista, né, que ele fez uma análise de quais os bandos de chimpanzés eram mais prósperos, né? E o número de Dunbar para os chimpanzés são 50 chimpanzés, eles são prósperos. E como que os chimpanzés são prósperos, né? Um pegando pulga no outro. A relação, e se mantém as boas relações, pegando pulga um no outro, fazendo as aventuras e as guerras e as caças, eles fazem junto, então eles mantêm o grupo unido. Como que se mantém
um grupo de pessoas unidas. Se lá com os macacos a gente fica pegando pulga um no outro, ele também diz o seguinte, que o ser humano se mantém unidos pela consciência coletiva. Aí Dunbar fala isso, Peter Senge fala isso, o palestrante agora falou a empresa que aprende. Essa consciência coletiva mantém o grupo unido e com uma força única, como se fosse uma lupa que você concentra a energia do Sol em um único ponto. Então, nesse momento tão desafiador, que está para todo mundo, nós já estamos no meio do ano agora, vamos entrar já no 7º mês do ano. Quantas empresas fizeram um grande alinhamento do momento atual, do cenário econômico, dos desafios de PDD e dos desafios de vendas? Cooperativas, e quantas cooperativas se fizeram, reuniram todo mundo e falaram, o cenário atual é assim, o que nós temos desafio em vendas é isso, o PDD está pegando aqui, porque a beleza do negócio e esse alinhamento que a gente precisa, segundo Dunbar, essa consciência coletiva gera prosperidade, ela precisa ser cascateada e todo mundo entender o desafio que está passando, para que isso gere uma energia e uma força única para vencer esse desafio. E todos em cooperativas agora só tem que pensar em duas coisas, né? Lógico, o cliente é o centro da questão, não é uma das coisas, porque isso para mim eu não tenho opção, né? O cliente ou o associado no centro da questão, mas é o quê? Ou é VAV ou é RAR. O que é VAV ou é RAR? Vender ou ajudar a vender, e recuperar e ajudar a recuperar, porque está um grande desafio de PDD. E esse grande desafio é o propósito e o cliente ou associado no centro da questão, para todo mundo entender isso. Então agora, nesse grande momento que nós estamos, quem invocou os valores das cooperativas? Eu mesmo, semana passada, invoquei um valor no grupo da empresa, né, onde a gente se comunica, e o nosso valor foi arrojo. Nós vamos ser arrojados agora nos negócios, arrojado em querer ajudar os nossos associados, nossos clientes, né? Eu invoquei o valor arrojo. E eu estava brincando assim, né, com a minha equipe aqui numa reunião. Falei, poxa vida, tem clientes que escreveram um livro sobre o nosso projeto. Quem não leu ainda, lê Resgate da Essência, de Adelino Sassi, lá do Grupo Ailos, hoje é diretor da Central Ailos de Negócios. Nós fizemos um projeto na Via Cred, ele escreveu um livro. Os clientes nos ligam e falam, Cazu, vocês mudaram a minha vida. Os nossos educandos falam, poxa, estou vendo sentido nos negócios que eu estou fazendo, estou de fato ajudando os outros, e isso está me ajudando a dar mais resultado do que quando eu ficava focando no produto. Tem ex-educandos nossos querendo trabalhar com a gente. Tem cooperativas que nos adoram, nos contratam há 14, 15 anos, e todo mundo na sala aqui da empresa, né? Nessa sala, inclusive, de reunião, nós, 60 pessoas da nossa equipe, e de repente, depois de falar tudo isso, eu abri a janela assim, olhei para fora e fiz uma brincadeira. Poxa vida, eu não estou vendo. Aí o pessoal não está vendo o quê? Eu não estou vendo a fila de clientes aqui querendo nos contratar. Por que nós, com tudo isso que nós somos bons, com esse propósito de inspirar as pessoas a servir e prosperar, vivendo esses valores, ajudando os nossos associados, acelerando a prosperidade deles, ensinando eles a servir, ensinando eles a prosperar, por que não tem uma fila de gente querendo nos contratar? Por que o desafio está maior, o dinheiro está um pouco mais escasso e a gente está com uma certa dificuldade de fechar um ou outro negócio, mas estamos com um pipeline muito cheio para negócios, com um propósito tão forte, porque não está cheio de gente aqui? Se eu sou uma cooperativa e ajudei tanto associado, por que eu não estou ajudando ele agora, inclusive, a sair desse problema de crédito ou de coisas que ele pegou e está com um desafio de pagar? Por que o associado não está aqui negociando comigo e dando prioridade a pagamento para a cooperativa e não para outra instituição que ele tenha? Porque se ele é associado, ele sabe a importância que ele tem para aquela cooperativa. Por que essas coisas não estão acontecendo? Tem um zumbido no mercado. Inclusive, nós estamos com um stand agora na Febraban, está todo mundo lá, estamos recebendo um monte de cooperativas e outros clientes lá na Febraban, discutindo essas questões. Então, será que o time entende que o propósito e os valores, num contexto atual, precisa ter um significado mais poderoso ainda do que quando você tem um outro contexto que não está tão desafiador? É que agora que o propósito precisa
colocar mais energia e mais força e mais potência. E que não é pressão para eu vender que vai me fazer a sair dessa situação atual. Lógico, tem cooperativa crescendo, o banco crescendo, não com dificuldade, PDD, etc. Mas os amigos que trabalham, os colegas dessas pessoas que trabalham nas cooperativas, alguns vão começar a perder o emprego, vai começar a ter grandes desafios. Parece assim, né? Poxa, será que eu sou profeta da profecia, que o desafio é geral? Não. O outro palestrante falou a mesma coisa. É que nós tivemos um delay, né? Causa e efeito não é tão rápido assim. Eu fiz e recebo agora. Nós tivemos um delay de um ano e meio, e agora o mercado está sentindo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Douglas, que as empresas que já gerem pelo propósito e dão significado para os seus colaboradores e vivem os seus valores e cascateiam esse desafio para todo mundo com uma comunicação clara, né? Que para mim o modelo da Igreja Católica é fantástico, né? O Papa faz a missa lá na segunda ou na terça, os bispos revisam, mandam para todos os padres na quinta ou na sexta, eles estudam sexta e sábado, e domingo todos os padres do mundo inteiro fazem aquela missa para todo mundo. Quando termina, fala recados paroquiais, recado só da nossa igreja, mas está tudo alinhado com Roma. Então, quantas vezes a alta liderança, para usar a consciência coletiva e a energia consistente, está chamando todos os gerentes, conversando com todos os gerentes, os desafios, invocando valores da cooperativa, invocando o propósito da cooperativa, né? E que muitas são de prosperidade, de ajudar o associado, de gerar negócios. Estão fazendo essas reuniões com seus líderes, para os seus líderes cascatearem para a sua equipe. Nós já estamos no 7º mês, como eu falei. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Olha só, se para 50 macacos se manterem juntos, um fica pegando pulga no outro 20% do seu tempo, e tem uma coisa tão incrível que tem uma comunidade de macacos, chama Império dos Macacos, inclusive está no Netflix. São 200 macacos, é o único no mundo, 200 macacos juntos. Era muito difícil você manter a união de 200 chimpanzés, né? Era muita briga. 40% do tempo deles é pegar pulga um no outro. Então, se eu quero manter a consciência coletiva, e a consciência coletiva, segundo a 5ª disciplina de Peter Senge, o número de Dunbar, Nicolelli está falando sobre isso, cientista brasileiro que está entre os melhores cientistas do mundo. Essa consciência coletiva, todo mundo saber para onde que tem que estar indo, todo mundo saber o que está acontecendo, todo mundo saber o seu desafio, ou é raro ou é VAV agora, é focar o associado, é focar a venda de produtos, é fazer bons acordos com quem está devendo, sem perder esse associado, porque daqui a pouco ele volta e começa a comprar novos produtos. Em 7 meses, quantas reuniões você fez de alinhamento e inspiração com o seu time do momento atual? Quantas vezes você falou sobre o propósito da cooperativa? Na pandemia era um, agora, nesse desafio de PDD, é outro. Como que você vive esse propósito no cenário atual? Como você emana os valores da sua cooperativa nesse cenário atual e bota todo o seu time com essa consciência coletiva desse desafio? Então, negócio com significado é simples, mas não é fácil. E aí eu estava conversando, inclusive, com outro diretor de cooperativa, ele falou, Cazu, mas isso dá um trabalho, rapaz. Aí eu olhei só para a cara dele e fiquei um pouquinho em silêncio, né? Ele falou, não, isso não dá trabalho, isso é o nosso trabalho. E agora acabei de sair de um diagnóstico, poxa, de um banco de nicho tão bacana, mas que está dando um resultado negativo, e a gente foi fazer o diagnóstico, e eles estão olhando para as coisas há mais de 1 ano e meio, eles só olham para as coisas, para os números, para os produtos que foram vendidos, e para tudo isso, e está faltando alinhamento, inclusive verdade sobre o momento atual. Isso está gerando que as pessoas peçam demissão, vão para outros lugares, pessoas experientes. Isso gera uma cultura do medo em volta de tudo que está acontecendo ali, né? E o desalinhamento. E quando tem esse desalinhamento, cada um pensa o que quer no momento de desafio, porque o ser humano, né? A mente vazia é a casa do diabo, e a mente vazia, ela pode pensar o que ela quiser sobre aquele assunto. Então, negócios com significado,
Cooperativa tem um significado tão forte, tem um propósito tão poderoso. E eu ainda vejo cooperativas, Douglas, por mais que nós já estamos em 2023, eu ainda vejo cooperativa que o planejamento estratégico, o foco é os produtos que ela precisa vender. Qual é a meta econômica que ela precisa fazer? E é isso que é cascateado o tempo inteiro. E toda a inspiração de um propósito não é cascateado. Evocar os valores para falar sobre isso, para atender o associado, não é cascateado. Eu vejo diretores de negócios, de RDs, que não visitam as agências e não conversam com os colaboradores. Então, o que o mantém uma comunidade próspera é a conversa e o alinhamento sistêmico. E qual é o maior desafio de um líder? O maior desafio de um líder é gerir percepções. Porque não importa o que eu falei, importa o que você entendeu sobre o que eu estou falando. Dois irmãos nascem gêmeos, nascem na mesma casa, mesma professora, mesmo pai, mesma mãe, acontece alguma coisa, um recebe um trauma, o outro não está nem aí, bate a poeira e segue adiante. Então não é o que está acontecendo no ambiente, é como o grupo percebe o que está acontecendo no ambiente. E é responsabilidade da média liderança e da alta liderança dar significado para o negócio, inclusive num momento de desafio ou de prosperidade. É a mesma coisa. Cascatear propósito, viver propósito, isso está na ponta da língua e na ordem do dia, em cada ação. Os valores da cooperativa e a verdade sobre o momento atual, todo mundo precisa estar alinhado entendendo isso. E aí vamos fazer o quê? Vender ou ajudar a vender e recuperar e ajudar a recuperar. Tanto a equipe de back-office quanto a equipe de front. As duas equipes vendendo e ajudando a vender, recuperando e ajudando a recuperar. Com significado. Com significado. E importante, quando recuperar, não comemora o dinheiro que você recuperou. Quando você vender, também não comemora o dinheiro. Não só isso. Comemora o que você levou para aquele associado. Comemora o que você levou de prosperidade para aquela comunidade. Recuperou o dinheiro, comemora a prosperidade daquele associado. Quando um associado pagou alguma coisa que estava devendo, comemora e fala, o seu João saiu, ele conseguiu sair daquele grande desafio que ele estava vivendo. É isso que vai inspirar seu time, não o dinheiro. Por isso que eu digo, muitas empresas falam, minhas equipes são mercenárias, só pensam nos prêmios, nas campanhas, no dinheiro, no PPR. Eles são mercenários ou a gente os tornou porque o meu foco é o dinheiro e a minha motivação para que ele consiga vender mais ou recuperar um crédito ou trabalhar dinheiro seja sempre o dinheiro. Quando que eu falo sobre a prosperidade do associado? Quando que eu falo sobre o associado saiu daquela dificuldade? Quando que eu emano um valor ao momento de desafio? Quando eu falo que o propósito agora é o mesmo, mas o contexto do mercado e o cenário é outro, e eu preciso viver esse propósito de uma forma diferente, sempre olhando o outro. Tem uma professora do meu filho, né? Meu filho tem TDAH, e aí quando ele tinha 3 anos, a professora me chamou, né? Falou, Cazu, estou muito preocupado com o Gabriel, porque ele não para, ele faz a lição, atrapalha os amiguinhos e etc. E eu fiquei meio chateado, falei, ele deve estar atrapalhando a aula, né? Deve estar te atrapalhando. Ela falou, Cazu, eu não estou preocupado com ele atrapalhando a minha aula. Eu estou preocupado é com o Gabriel. Que adulto que ele vai ser, como que ele vai se tornar e como que ele vai conseguir segurar esse ímpeto. E eu, pai, preocupado com ela, com os alunos dela e ela com foco onde ela tem que estar, no propósito dela, de educar e ajudar o Gabriel a se tornar um grande homem. Bacana, Gabriel está com 15 anos, controla, tem seus ímpetos, mas sabe se controlar. E aí eu agradeço essa professora até hoje, porque ela sabe o propósito que ela tinha. Então, pessoal, alinhamento sistêmico, evoque valores, fale sobre valores no seu time, fale sobre o cenário atual, fale sobre o propósito da cooperativa e dê significado a tudo que você for fazer com o seu time. E lembre-se, uma cooperativa nasceu para gerar prosperidade para os seus associados. Nunca perca isso de foco. Então essas são as dicas que eu dou, porque negócio com significado, ele é simples, mas não é nada fácil. Obrigado, Douglas. Cazu, excelente apresentação, você trouxe o significado, o propósito para o cooperativismo, acho que é isso. Para a gente encerrar aqui, eu só quero te fazer uma pergunta. A gente teve uma apresentação hoje do Alberto, ele é da Escola do Caos, e ele trouxe um tema muito interessante, ele falou, eu fiz uma pergunta sobre propósito.
Ele falou, não adianta a pessoa ter um quadrinho falando qual é o propósito, mas ele não ter esse propósito. Então aí as coisas não batem. Que dica que você dá, Kazu, para as cooperativas? Como levar esse propósito para os colaboradores? Como que a gente pode colocar isso de uma maneira mais efetiva? A Yasaka, ela faz algumas convenções por aí. Eu faço 5, 6 reuniões com os líderes no ano e no final desemboca numa convenção, que é tudo que eu falei isso com os líderes para desembocar, para cascatear tudo isso. Esse grande alinhamento, com esse número de Dunbar, Nicoleles, Peter Senge, a empresa que aprende, consciência coletiva, a gente consegue fazer isso nos nossos programas. E uma vez, Douglas, eu falei que eu tinha que levar uns associados para contar o que aquela cooperativa tinha feito na vida dele. E esse diretor falou, não é legal levar o associado, poxa vida, eles vão se sentir mal e etc, etc. Aí eu acabei falando, poxa vida, se vocês me contrataram para liderar esse projeto e fazer essa convenção, eu preciso desse voto de confiança, eu preciso de tal associado, entendi que era associado, fiz o briefing para ele, ele foi. Aí ele chegou nessa convenção com mais ou menos 400 colaboradores da cooperativa presencial e falou assim, quando essa cooperativa me chamou, eu moro a 1.000 quilômetros daqui, desta convenção. Eu viria a pé para agradecer todos vocês por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha empresa, pela minha família, pelos meus colaboradores. Eu viria a pé para ter gratidão a tudo que vocês fazem comigo. E aí tem algumas convenções que eu vou assistir como diagnóstico, que eles ficam mais de 2 horas dando prêmio quem vendeu mais seguro ou mais consórcio. Quando você põe um associado para agradecer o trabalho que você foi contratado para fazer, isso vai inspirar o seu time. Coloque o associado, por exemplo, quando a ViaCred fez um projeto com a gente, todo o outdoor na cidade era foto de um associado dizendo o que a ViaCred tinha feito para eles. Isso é levar o propósito, isso é você viver o propósito. Inclusive, tem muita gente que trabalha nos meus bastidores aqui e essa equipe não vê a gente atendendo lá na ponta. Então, todo ano, a gente começa a levar a equipe interna para viver esses eventos que a gente faz lá, para que no final do evento, lá no bastidor, o meu cliente, esse cara que falou que não queria o associado lá, fala, Kazu, muito obrigado por você ter insistido e ter trazido essa metodologia aqui. E eu quero que o meu colaborador aqui do meu lado também escute isso, porque senão ele fica longe do propósito, longe de servir ao outro. O propósito é para alguém, é servir a alguém. Então a dica que eu dou para viver o propósito é todo mundo da cooperativa, todo mundo back-office, front-end, todo mundo entenda, escute o quão bom você é para o seu associado, se você realmente é bom. Se ele não é só mais um número ou uma fonte que você tem para bater a sua meta. Por isso que eu falo, sirva o associado, não se sirva dele para bater suas metas e campanhas. A vontade de servir ao associado precisa ser maior que a vontade de vender. Aí eu escuto o vendedor que fala, saliva nasce de graça. E eu falo, e cera de ouvido também. E cera de ouvido você tem que tirar, senão você não escuta e não entende. Né? Vendedor não é o que fala, é o que entende. E quando ele entende, ele serve. Quando ele serve, ele ajuda. Então é isso que é a dica que eu dou para quem quer viver um propósito genuíno. Excelente, Kazu. É literalmente integrar todo o time. Perfeito. Acho que esse trabalho que você está fazendo interno, que sirva de exemplo aí para todo mundo. Kazu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Excelente colocação. Negócios com significado. É isso que a gente está precisando. Obrigado, Kazu. Boa tarde para você. Arigatou.